Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação aqui do nosso canal. E como sempre, de praxe, é o nosso costume fazer um pedido a você que, ao ver esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal. É muito simples, basta tocar naquela palavra que aparecerá em letra vermelha, principalmente no celular, inscrever-se. Ao tocar ali, ative o sininho para receber as mensagens aqui do canal e as notificações, e você pode assistir a hora que você quiser. Você não é obrigado a assistir os vídeos quando aparece aquela notificação do YouTube, né, dizendo canal Pastor Ricardo, novo vídeo. Aí você tem a opção de assistir na hora ou assistir depois, fica a teu critério, ok? Não esquece de ativar o sininho, não esquece também de dar o like ao ver o vídeo, tá bom? Aquele joinha, isso vai ser muito bom. E não esquece de compartilhar do YouTube os vídeos aqui do canal. Compartilhar com grupos de redes sociais em geral, Instagram, Facebook, Telegram, enfim. Compartilhar com pessoas individualmente, né, no WhatsApp de pessoas. Enviar para pessoas que você sabe que está doente, está presa, pessoas que estão acamadas, pessoas que têm dificuldades em locais de difícil acesso, aonde não tem um local onde as pessoas possam ter contato com a palavra de Deus. Há pessoas aqui no canal que já me disseram que a igreja delas está sendo esse canal. E eu sou muito grato a Deus por estar prestando este grande serviço para a obra de Deus e estar abençoando a vida desses meus amados amigos, irmãos, que amam a palavra de Deus e gostam de ouvir aqui as mensagens que eu produzo aqui no canal. Bom, feitas essas considerações, eu quero meditar em um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 42 em diante, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Grava bem essa palavra, comunhão. E no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, grava bem mais uma vez, juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Queridos, esse texto do capítulo 2, versículo 42 até o 47, ele é magnífico. São textos magníficos, belíssimos, inspiradoríssimos, inspiradíssimos. São textos que fazem o nosso coração, ao mesmo tempo, ficar alegre e, ao mesmo tempo, ficar triste. Por quê? Porque hoje em dia, lamentavelmente, nós vemos uma disputa no meio da igreja, que essa disputa não é saudável. Nós vemos pessoas dentro das nossas próprias denominações, que eu costumo dizer que bandeira denominacional não é importante, não é a última palavra. Bandeira denominacional é apenas para nós dizermos que estamos congregando em um determinado local, é como se fosse uma referência de onde nós estamos, de onde nós pertencemos. Nesse quesito é importante, mas a bandeira denominacional, ela não deve estar acima da bandeira do ser igreja, acima da bandeira do mais importante. Nós temos a convicção de que somos um povo só, não somos um povo dividido, ainda que sejamos divididos, não somos um povo tripartido, quadripartido, multipartido, multifacelado, mas lamentavelmente é isso que nós somos ultimamente. Infelizmente, as igrejas, denominações, elas infelizmente arrogam-se de terem a verdade absoluta,
Uma igreja diz que está certa, outra diz que está errada. Pastores indo para a televisão combater os outros pastores. Há muita rixa entre irmãos. O irmão é da igreja tal, o outro acha que é superior por estar na igreja tal. Queridos, isso é o quadro que já não é de hoje que esse quadro é desenhado, já não é de hoje que isso vem acontecendo, já é coisa de séculos, disputas já acontecem há séculos. Lamentavelmente, disputas irão sempre, lamentavelmente, ocorrer na história da igreja, na história dos homens que fazem parte da igreja. Mas, ao lermos esse texto aqui, nós vemos que foi possível, e eu creio que é possível, se nós colocarmos no nosso coração o que é ser igreja. Igreja é termos comunhão uns com os outros, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7, que se andarmos em comunhão uns com os outros, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Veja só, se andarmos na luz como ele na luz está, quem é ele? Deus. Se andarmos na luz de Deus, se tivermos na luz de Deus, se a luz de Deus estiver em nós, teremos comunhão uns com os outros. As bandeiras denominacionais, as doutrinas diferenciadas, os viés de interpretações que fazem choques ideológicos e que levam até a inimizades, isso tudo será rompido, isso tudo será superado. Isso não impedirá a nossa comunhão uns com os outros, conforme o quer o Senhor e conforme denota-nos a Bíblia Sagrada. Então, vemos que essa igreja de Atos, ela gozava, experimentava dessa benesse, da comunhão dos irmãos. Diz lá, e eles perseveravam na doutrina. A doutrina é o ensino. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, que é o ensinamento da saudável doutrina. E eles perseveravam na comunhão, na koinonia. Essa palavra koinonia é que dá origem à palavra comunhão. Essa palavra koinonia significa aqueles que estão dentro de uma casa, ou seja, como se fosse um lar, que deve ser coeso, o nosso lugar de repouso, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de reposição de força. A igreja teria que ser assim, mas infelizmente em muitos lugares a igreja não é assim. Ao invés de ser um lugar de paz, é um lugar de tormento. Ao invés de ser um lugar de igualdade, é um lugar de disputa. Ao invés de ser um lugar onde o amor deveria fluir, é um lugar onde a inveja e muitas vezes o ódio está presente no coração de muitos que ali frequentam os arraiais denominacionais das igrejas. Mas eu quero dizer a você que é possível, e eu creio que há a igreja de Cristo, que é invisível, que eu muitas vezes olho aquele irmãozinho que está na denominação X ou Y e penso que lá, por ter um viés de interpretação diferente do meu, aquela igreja, ela não tem pessoas de Deus. Engano de quem pensa assim. Engano de quem pensa que somente na sua denominação ou na minha denominação está aqueles que são a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela está dentro de várias denominações, porque a denominação, ela só existe porque existe a verdadeira igreja de Deus. A igreja do Senhor, que está em toda parte, em todas as denominações, em todos os lugares desse planeta. Há os fiéis de Deus, e a Bíblia fala que os olhos de Deus, eles contemplam os bons e os maus, mas a Bíblia também fala que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, conforme diz o livro de Terrilim, o livro de Salmos. Isso é maravilhoso. Então podemos entender que essa igreja de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, era uma igreja que vivia desta forma, em plena comunhão. Era uma igreja que vivia em uma unidade de comunhão, de partir do pão, que é uma palavra que denota a celebração da ceia do Senhor. Era uma igreja que perseverava na doutrina santa. Era uma igreja que ela caía na simpatia das pessoas, porque era uma igreja vibrante, era uma igreja alegre, era uma igreja que demonstrava para as pessoas que era uma igreja
que amava, que vendia até suas próprias propriedades, porque o que faz levar a pessoa a fazer isso é o amor, é a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Então era uma igreja caridosa, porque tinha o amor de Deus, não o amor de boca, mas o amor de ação. Porque muito se fala de amor, que te amo, 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 mas muitas vezes a ação não se coaduna com o que se fala. Bom é falar que ama, mas demonstrar com as obras que verdadeiramente ama. Esse é o verdadeiro amor. O amor, ele não está apenas nas expressões vocálicas, mas ele está no coração, e o coração impelindo a caridade, que é a prática de fazer o amor acontecer, de realizar para que as pessoas vejam, não para endeusar-nos ou para glorificar o nosso nome, mas para mostrar para as pessoas que o amor de um cristão, de uma pessoa que se diz crer em Deus, ela é evidenciada por meio da caridade. Então, queridos, que você possa meditar nestes versículos de Atos capítulo 2, 42 a 47, e ver que isso aqui que você acabou de ler comigo não era uma utopia, era uma realidade experimentada por homens e mulheres que vivenciaram o Evangelho de Jesus Cristo na raiz. A raiz da igreja é muito forte, porque existiram esses irmãos, essas irmãs da igreja do século I, que fez com que a igreja de Cristo perdurasse até hoje, mesmo com todos os ataques, com todas as coisas que ocorreram e ocorreram na história da igreja, que é uma história de bênçãos, mas também é uma história de vergonha, é uma história de glória, mas também é uma história de derrotas. Então, fica aí essa meditação, essa reflexão para o teu coração, para a tua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.